Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Não saia daí, elimine as distrações e fica junto. Eu quero te pedir um favor, dá uma olhadinha se você já é inscrito no nosso canal. Às vezes você recebe por um acaso, mas pode receber todas as segundas-feiras as mensagens para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês que estão aqui também, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos se inscrever no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e manda para todo mundo. Nos siga nas outras redes sociais, Instagram, a gente está em tudo lá também. E vamos para a mensagem, porque é isso que importa. O tema desta palavra é o poder da palavra. E eu quero que você entenda algo muito poderoso aqui nesta mensagem, que as palavras que você declara são poderosas. Elas têm capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra, ela é suficiente para mudar o destino de alguém. Eu recebo todos os dias alguém dizendo: Dave, uma palavra que eu ouvi no seu canal mudou a minha vida. Só que aí que está, a palavra não é minha. A voz pode ser, mas a palavra é dele. Quando a fonte da nossa voz é a presença, a palavra, a vida das pessoas à nossa volta são poderosamente impactadas. Aleluia. Eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. Isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não. E me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, as nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe. Existem pessoas que as palavras são doces. E a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu estou com uma pessoa, um amigo, que está dizendo o seguinte: eu vou montar uma marcenaria. Aí a pessoa que está junto comigo e com esse amigo diz assim: abre não. Conheço 3 que abriram e faliram. Quase que eu falei: ai, Jesus, cala a boca.
Shhh. Não, abre não. E ele ficou insistindo: não, isso não dá certo, cala a boca. Shhh. Você pega alguém cheio de sonhos, que está sonhando, eu vou empreender. Então, aí a pessoa diz: não. Sabe o que é isso? A língua é uma espada. O que ele falou é verdade ou é mentira? É verdade. Ele conheceu 3 pessoas que abriram marcenarias e faliram. Mas essa verdade não é necessária naquele contexto, não é a hora. E esse é o problema de gente que pensa que pode falar o que pensa na hora que bem entender. É possível matar com a verdade, o nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem às vezes assassinado sonhos pela verdade às vezes negativa que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você, não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz não abriu a marcenaria, porque nem dele foi durante pouco tempo, nem dele foi. Mas imagina que uma palavra desvirtua tudo. Eu vou te falar quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você. Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima, simplesmente porque a gente quer falar em todo tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênção sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga: eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra, olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer: não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não. Eu estou falando sobre o evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Declara coisas diferentes sobre você. Eu creio que em nome de Jesus, na minha vez vai ser diferente. Eu creio que a minha história está nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus sonhos serão a realidade. Eu creio que eu vou viver a vontade de Deus. Uma palavra. Eu vou te falar uma parada aqui. Eu vou te contar eu preciso contar um negócio para vocês. Algumas séries atrás, eu gravei uma mensagem chamado, eu acho que é Eu Não Consigo Mais Ter Fé. Sabe o que eu disse nessa mensagem? Eu disse o seguinte: olha, descobrimos esses dias que é possível, não sei se legal, mas possível, que quando você faz uma inseminação artificial, você pode escolher o sexo da criança. E eu disse: o meu sonho
era ter uma menininha. Gente, não dá spoiler não, tem gente que não sabe. Brincadeira, olha aqui. Aí sabe o que eu disse? Eu prefiro crer que Deus ouve a minha oração, ao invés de com as minhas mãos manipular aquilo que Deus pode fazer. O que eu disse? Eu creio, aleluia, eu creio que Deus pode fazer, atender a minha oração. Uma palavra lançada, uma palavra lançada. Eu vou pensar aqui, imagina o papai do céu, meu pai, nosso amigo Jesus, ouvindo o menino naquele dia falando aquela palavra. Que lindo, né? Imaginar que ele olhou assim e falou assim: ainda bem que tu não vai se meter, porque eu já tenho um plano. Aí sabe que é engraçado? O tempo passou. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu gravei essa mensagem, mas olha, há 2 meses atrás eu ia gravar uma série em Volta Redonda, e eu marquei um encontro com Deus. Não sei se você viu essa palavra. Na oração eu dizia assim: Jesus, abençoa o meu filho João, Senhor. Eu declaro que o meu filho João será uma bênção nas tuas mãos, será uma resposta para a geração dele. Eu declaro que ele será um grande homem de Deus. Aí eu fui orar pelo Noah. Jesus, eu oro sobre a vida do Noah. Eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser uma resposta para a geração dele. E aí eu não tinha mais filho para orar, mas eu pensei: sabe de uma coisa? Eu vou declarar o que é minha fé. Jesus, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma voz de Deus sobre a geração dela. Eu declaro a minha palavra. As nossas palavras têm poder. Bênçãos e maldições a gente declara com a nossa própria boca. Eu disse: Jesus, abençoa minha filha Serena. Nem grávida a Paula estava, mas eu já estava vendo, portanto já estava declarando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti uma alegria no meu espírito tão grande, que eu cheguei em casa e falei: amor, nós vamos ter uma menina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu senti no meu espírito. Eu orei pela minha filha como se ela estivesse no meu colo. 2 meses se passaram, e talvez você não sabe, mas essa série, ou sabe, porque você estava comigo desde o início, era para ter sido gravada há 8 meses atrás. Nova estação. E aí a série não aconteceu, e agora ela está acontecendo. E o nome da série é Nova Estação. E há algumas semanas atrás eu descobri que, de verdade, existe uma nova estação vindo sobre a nossa casa. E agora, de verdade, eu posso orar: Jesus, abençoa a Serena. Eu declaro que ela será uma mulher cheia do teu Espírito Santo, porque antes era uma palavra, agora é uma realidade. Pegue a sua voz, a voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa, e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro
que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os Teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga: Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder, e é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus. Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala: o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, declare. Eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de, sabe, de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Jesus, eu declaro que o meu ministério não será um vento passageiro. Eu declaro que vai ser um luzeiro sobre gerações. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em Teu nome, essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou Teu filho, Teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu Te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Feche os teus olhos, aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela Tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus, amém.